Olá, viajantes! Temos a nossa live aqui, Como Enfrentar o Medo de Voar, com a terapeuta holística Márcia Tecelli Pereira. Olá, viajantes! O assunto, se alguém não viu, boa noite, se alguém não viu, é sobre medo de voar. Então, quem tem medo em algum momento, mesmo quem está acostumado, eu já estou acostumada, já perdi a conta de quantos voos eu já peguei, mas já teve uma fase na vida que eu comecei a ter medo. E não era nem medo, era pânico. E eu, como eu adoro viajar, eu não posso deixar isso se instalar em mim, né? Aí eu consegui vencer, mas eu entendo quem tem medo. É bem complicado mesmo a gente explicar para o nosso inconsciente que não tem perigo. É fácil falar, eu sei disso, né? Eu sei. Hoje em dia eu não tenho mais medo, mas eu já tive. Já tive depois de, já ter voado o mundo, do nada comecei a sentir medo. Então, enfim. Bem isso, do nada vem esse pânico, Rafael. Eu te entendo, eu tava vindo de um voo do Nordeste. A Márcia entrou, Márcia, eu já vou te chamar. Eu tava vindo de um voo do Nordeste, em São Paulo, e a pista, acho que era em Congonhas. E ela tava em obras, e ele teve que aterrissar numa pista paralela. E aí, quando ele aterrissou, foi com uma violência muito forte, se abriram os compartimentos, caiu tudo em cima das pessoas, foi assim... Foi muito desagradável mesmo. Mas até então não me deu nada. Quando eu fui pegar o voo seguinte para vir para Porto Alegre, eu comecei a sentir um pânico dentro, assim, e eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Mas passou. Cheguei aí numa outra viagem que eu fui, não me lembro para onde eu estava indo, e eu comecei a sentir aquele pânico de novo, quando ele estava começando a decolar. E aí era uma coisa assim que dava um pavor. Aí eu pensei, não, eu não posso deixar isso tomar conta, porque eu nunca mais vou viajar e pra mim isso é pior. E aí eu dei um jeito de enfrentar, mas E isso, a gente tem que enfrentar o medo, exatamente, vencer o medo enfrentando. Porque se tu pensar, eu tenho medo claro, a terapeuta aí que vai ensinar algumas técnicas, algumas coisas para quem tem medo, mas a fórmula, se é que existe uma fórmula, isso. Se existe uma fórmula, é enfrentando. Agora, o que a terapeuta vai dizer são técnicas para se enfrentar esse medo, né? Mas vencer só enfrentando, né? Então, eu vou chamar a Márcia, eu vou dizer então de novo para quem está entrando, essa live é sobre como enfrentar o medo de voar. E aí, a convidada é a Márcia Tecelli Pereira, está entrando agora. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite, boa Boa noite. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, Tudo deixa eu jóia. aqui. Essa é a Márcia Tecelli Pereira, ela é terapeuta holística. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso que fala assim de tudo que se possa imaginar relativo a terapias, a medos, relacionamentos, comportamentos, meditação, tá? Ela tem junto com o marido dela, Augusto Pereira, e o nome do canal é Na Consciência da Unidade. Márcia, então, seja bem-vinda, né? Boa A essa noite, nossa Ana, tudo live. bem? Tudo Obrigada pelo jóia. convite, né? Eu que agradeço por A Ana ter... já esteve pairando nas nossas searas lá do nosso canal, né, Ana? Márcia, tu já teve em algum momento da tua vida medo de voar? Não, de voar não. Eu tenho medo de navio. Tinha, de navio, De navio? de Pois voar é, não. eu acho que se eu tivesse que enfrentar, eu acho que eu teria medo de navio, de ficar muito tempo em alto mar. Acho que esse eu não sei se eu tenho, mas se eu for pensar, eu acho que eu teria esse, né? Eu Mas acho que de avião foi o que eu contei. Tem o Rafael, que também está aqui na live, ele disse que em algum momento da vida dele ele também teve, e eu também tive, né? E aí, esse medo eu acabei enfrentando, né? Eu que disse assim, a gente só vence o medo enfrentando, mas como enfrentar esse medo é que existem essas técnicas, né, para a gente enfrentar. E antes de, claro, que a gente vai começar, eu tenho uma pergunta que me fizeram várias perguntas, mas a maioria não tinha a ver com a live de hoje, então eu corto. Mas uma foi bem interessante para a gente já desenvolver. Ela disse assim, em caso extremo, assim, um caso muito sério, o que é melhor a pessoa fazer? Essa pessoa que é uma amiga, e aí ela perguntou assim, o que é melhor
para tentar se acalmar, é tentar conversar com alguém que está do lado, qualquer pessoa, ou tentar ficar calma e meditar e ver o que seria melhor para a pessoa enfrentar um medo extremo que ela tem de voar? Se a pessoa já está dentro do avião, né? Isso, já está dentro do avião. Então, uma das técnicas que eu mais gosto para ansiedade, né? Para medo, ansiedade, é a técnica da respiração. É começar a fazer respiração bem profunda, né? E prestar atenção na respiração, focar energia, focar focar no respirar. Esse é o primeiro. Isso. Mas tem a técnica que eu trabalho é uma técnica de reprogramação, né? Reprogramação mental. E tem uma coisa que dá para a gente fazer, que é usar um ponto de acupuntura que fica aqui na mão. Então, assim, esse ponto aqui, né, pode ser qualquer mão, mas com batidas, fazer umas batidinhas, ou apertar, ou esfregar, ele baixa a produção de cortisol no organismo, que é o que causa medo, ansiedade, né? Que interessante! E depois que faz um pouco aqui, segura os dedos. Segura a ponta do dedo isso aí e já respira. uma vez, eu tô lembrando. E respira. E respira. E vai fazendo, vai batendo aqui, segurando os dedos e respira. Eu tive uma situação em que eu estava num voo que teve muita turbulência. Eu não fiquei com medo, mas eu fiquei muito enjoada. Me deu muita náusea aquela hora. Realmente, dá enjoo. E daí eu comecei a usar só esse dedo aqui. Fazia as batidas só nesse dedo. E comecei a fazer as batidas e na hora o enjoo passou. A turbulência continuou, mas o enjoo passou. Sim, porque o enjoo, ele é no estômago. Então, o que é estômago? Ele absorve os medos. Então, subconscientemente eu estava com medo, né? Não era uma coisa tão aparente, mas o meu corpo sentiu. Tanto é que eu enjoei. Reflete em outra maneira. Tu não tem consciência de que isso é medo, mas Daí, não era um medo paralisante, mas era um medo, né? E daí eu comecei a fazer as batidinhas e só pensar naquele enjoo e respirar. Na hora, não deu um minuto e passou. Então, para quem já está dentro de um avião, né, e tem uma situação de medo, de pânico, essa simples receita, né, daqui e de segurar os dedos, ela vai ajudar imediatamente. Mais a respiração. Faz os três juntos. Agora, se é uma pessoa que não consegue entrar num avião por causa do medo, aí tem um tratamento. Eu já tratei vários casos, inclusive de pânico, né? A pessoa que tinha pânico só de pensar em entrar no avião, não era nem de entrar, né? Era só de pensar. Sim, só de imaginar. Então, ela paralisava na hora. E daí, o que aconteceu? Ela começou a fazer o tratamento, né? E a gente começou a trocar essa informação dentro da mente dela, né? De medo por uma situação de confiança. E ela conseguiu, hoje ela viaja por todo mundo, que nem a Ana aí, que passeia por tudo que é lugar, né? Para mim ia ser um fim, né? Se eu tivesse esse medo aí, não pudesse viajar, para mim, eu ia ter que dar um jeito de enfrentar, pegar alguma terapia, qualquer coisa, não ia ficar... Procurar a Márcia, né? O meu amor a viagens é muito maior. É isso. Mas e o que mais tu poderia nos dizer assim para o que esse medo, por exemplo, alguém que nunca viajou, não tem trauma, ela não sofreu trauma, por que ela tem esse medo de voar? Porque o avião, ele não está no nosso arquétipo ancestral. Ele foi inventado por uma geração atrás da nossa. Então, não tinha avião há 2000 anos atrás. Ele é uma coisa nova, que nem computador, né? É uma coisa nova. Por isso tem muita gente que tem medo de usar computador, celular, né? Então, o avião também é um instrumento novo. Ele tem anos 120, eu acho, por ali, nem isso, Sim. Então, vamos pensar assim, os nossos ancestrais deveriam ter muito mais medo do que nós. Por isso existe o saquinho de vômito no avião. Né? Porque pegava, mas porque era tão apavorante que as pessoas vomitavam. Porque não era conhecido.
Não era Imagina os comum. primeiros, né? Os primeiros que foram pegar os voos, né? Realmente deviam sentir um pavor, né? Muito grande. Sim. Ah, Então, um dos motivos é esse, Ana, porque não existe uma memória ancestral. isso. Né? Aquela coisa que vai passando tipo a carroça, daí vem pro carro, né? Não foi uma Sim, evolução, simplesmente saíram voando e daqui a pouco tem isso. avião com um monte de gente dentro, né? É, Então, um dos motivos é esse. E o outro são as crenças, né? De não estar no chão, a sim, crença de de não se não ter sentir a controle segurança. nenhum, porque a pessoa não tem controle nenhum. Mas Exato. ela também não tem controle nenhum quando está dentro de um avião, de um ônibus ou de um navio. Mas ela acha que É, tem, porque está no chão. e, Qualquer hora eu desço, mas não desce. isso. Né? A 100 É, por hora você não vai descer. Né? é, Mas o nosso inconsciente acha que está controlando. E o avião não tem controle. Depois que subiu, é, não adianta pegar o assento flutuante que não vai funcionar, né? não vai Então, adiantar, é, não não tem vai como. adiantar. Então, esse medo de não controlar, né, também é uma questão que atrapalha bastante. Outra coisa, uma vez uma pessoa que tinha que ir para os Estados Unidos, e ela estava apavorada, né? Ela aqui de Porto Alegre. E ela disse, eu tenho que ir, porque minha filha mora lá e ela não vai vir, eu tenho que ir. E ela disse assim, porque não tem nada segurando o avião. Eu tenho muito medo disso. Porque Ah, a gente olha e não tem nada, não tem nenhuma cordinha, não tem nada segurando o avião. Né? Então a gente limpava esse medo de não ter nada segurando o avião. não, ainda Né? bem que não tem, Porque porque a se mente, tivesse, ele disse. mas não ia dar certo, não ia ser um avião. Né? É verdade. Mas, Ah, mas tem medo bem absurdo, né? Tem a questão também de pessoas terem claustrofobia dentro do avião. Porque é é, muito fechado, muitas pessoas, não tem espaço para se movimentar, não dá para pegar um ar, né? Não dá para gente abrir isso. a janela e pegar um ar. Então, tem essa questão também. Então, a gente teria que pegar cada sintoma, né? Cada, Cada emoção que surge e limpar trabalhar ela, ela. transformar. Isso. Então, quando é uma coisa mais profunda, a gente precisa ir transformando passo a passo. Tá? No caso, essa mãe foi visitar a filha. Eu tenho outro caso de uma amiga que ela adora viajar. Hoje, naquela ocasião, ela queria ir para a Europa, né? E não estava conseguindo ir. Ela já estava com passagem Aham. comprada e não conseguia ir porque ela não tinha coragem. Ela não tinha arrumado as malas, faltava uma semana para ela ir, ela não sabia, ela queria desistir. E era uma viagem que elas iam fazer entre várias amigas, né? Já estava tudo Aham. pronto, hotel, tudo reservado. Tudo. E daí depois ainda foram para o Peru, né? Nessa viagem. Foi duas excursões. E ela Aham. estava já apavorada. E daí a gente trabalhou, né? Fez os exercícios, né? Que eu trabalho. E deu floral também. Floral é um floral de bar, né? Que eu trabalho também. É muito bom nesses casos de medo, né? A gente Uhum. pode trabalhar nas causas dos medos sem ter que entrar muito em detalhe. Sim, sim. Então, elas fizeram um acompanhamento muito rápido até, três, Aham. quatro sessões E e já conseguiram conseguiram. viajar. É. Ah, que legal. Sim, tem técnicas que a gente pode resolver quando é uma coisa assim um pouco mais simples. Agora, quando é um trauma ou um medo, chega a ser um pânico, aí exige um tratamento, né? Um acompanhamento, no caso, e que tu, né, analisa, vai trabalhando cada medo, porque às vezes não é nunca um só. É aquele pânico, É, mas tem que ir pegando na raiz de cada medinho, né? Para isso. ver do que se trata, né? Ah, É então. porque não adianta a gente querer trabalhar de uma forma superficial também, porque daqui a um pouco a pessoa vai estar dentro do avião e vai dar medo. E aí? É, sim, Né? é, Então, claro que quem tem um medo, assim, que nem sabia que tinha, está dentro do avião, dá para usar esses recursos que eu falei, né? Desses sim, pontos, né? Que sim, são bem sim. eficientes, e eles funcionam muito rápido também. Né? Hum. Mas quem já sabe que tem medo, que quer fazer uma viagem mais demorada, né? Porque se eu pegar um avião de Porto Alegre para São Paulo é 1 hora e meia, tranquilo. Agora, Ah, se pegar sim. um daqui para Lisboa, né? São 10 horas, 12 horas. 10, 12 por aí É, é longo, né? então é bem mais complicado. Se eu fosse para Porque a dirá uma viagem Austrália, para o né, Oriente, que é custa quase no mínimo 24 horas de 15 voo, horas. imagina.
Tem escala em Dubai, vai, né? Então, Até Dubai é 15 horas, né? Dependendo, para e voltar mais é um pouco 6 até menos a para ir. Austrália. Para Austrália. Mas daí sempre dá uma parada no meio do caminho, né? Que é Dubai, Sim, alguma sim. coisa. Então, no mínimo, para quem vai para outro lado do mundo, são 15 horas. Depois que sair do Brasil, 15 horas até a próxima conexão, né? É muito tempo. É muito Pensar, tempo. Então, se a pessoa não estiver preparada, ela pode sofrer muito, né? Pode passar isso. muito mal. E por É isso que é verdade. importante a gente se preparar, né? Se precisa fazer uma viagem mais longa e tem já medo, né? Procura um tratamento antes. Né? Antes, Existem né? Para recursos, vencer né? isso, Claro, né? Porque sim. Para é não tão chegar na bom hora e... viajar. Claro, claro, imagina, libertador, né? Conhecer uma nova cultura, novos ambientes, nossa, não tem preço isso, né? Verdade. E mesmo viagens até aqui, o Nordeste do Brasil também tem lugares belíssimos, Centro-Oeste, muita coisa aqui dentro do Brasil mesmo, que são voos que às vezes tu demora, sei lá, 4, 5 horas. Também é bastante para quem tem medo. Até São Sim. Paulo, até Curitiba é cosquinha, né? Mas e depois, né? E depois, né? Como é que faz? Depois É, são voos mais longos, né? essa que quando ela foi para o Peru foi a primeira, na verdade ela foi antes para o Peru e depois elas foram para a Europa. Aham. E eram 6 horas de voo, parece 6 ou 7 horas, e ela já estava Vai até, acho que apavorada. é 6 horas, 5, 6 horas até Lima, né? E aí É. depois, né? Então, assim, essa é a minha dica principal. Se está no voo, deu medo, deu ansiedade, né? Deu enjoo, usa aqui, batidinhas, Aham. não precisa Sim. doer, né? Não precisa bater forte. Dá umas batidinhas. E Quantas vezes tu recomenda? Ou até o vai batendo máximo até. Não, é no mínimo 7, mas vai batendo. 7? E vai respirando, Aham. né? E daí depois começa a pegar os dedos, ou bater nos dedos. É que daí a gente fica parecendo meio doido, assim, dentro do avião, né? Fazendo Ah, isso. Então, dane-se! vai segurando os dedos, assim, vai segurando os dedos, trocando, Se né? chegar lá De no. um pro outro. Aqui é pior. É. Tem gente que não liga e faz, né? Faz a rodada completa, né? De EFT, mas. Se a pessoa mas já está com medo, aí já fica com vergonha também, que a pessoa do não, lado, daí né? são dois problemas para resolver. Uma vez Vai eu pro peguei banheiro. Uma vez eu peguei um voo com uma senhora rezando sem parar. Era um terço, né? Rezava, rezava. Olha, porque eu não estava numa época, eu tive um momento de medo depois disso, mas se alguém está do lado de uma pessoa nervosa, do jeito que estava aquela senhora, me deu aflição, porque a mulher estava muito apavorada e rezava alto, e pegava aquele terço e falava alto, e aí gente, que nervoso. Que horror, né? Nossa, dá muita ansiedade só de ver o outro ansioso, né? Isso, tem Porque daí razão. ela começa a contaminar todo o ambiente, né? Exato. Tanto que uma pessoa segura, ela passa segurança, as pessoas ficam mais tranquilas, por isso que os comissários, mesmo que em situação de muito, né, eles têm sempre que demonstrar um sorriso, tá tudo bem, porque a gente olha para eles, eu sempre olho, quando eu vejo alguma coisa, ou eles movimentação para cá, para lá, eu olho como é que tá a cara deles. Mas depois eu penso, eles estão treinados para ter essa cara, né? Eles só vão mudar se realmente não tem jeito, né? Mas se Manter não, a eles casa de são treinados. paisagem. São treinados para estar sempre essa cara de que tá tudo bem, né? E aí, mas Que foi bem diga. interessante de uma pessoa que foi para a Europa e ela foi andar no Eurotúnel Uhum. e ela disse que não teve medo do avião, mas ela quando chegou lá, que foi atravessar para a Inglaterra, ela disse que deu um Sabe pânico que é nela, melhor sem os fones. Eu te ouço melhor sem os fones. né? Se tirar, Deixa eu ver. Fala. assim, se eu tirar assim, melhora? Tá melhor, tá melhor. Uhum. O fone faz muito Tá. barulho. Só que eu tenho que ficar com um para mim ouvir. Mas E daí tu não tá ouvindo? agora eu tô com um só. Mas Tá. se Não, melhora a tá. minha voz, tudo bem. Melhora a Tá. tua voz, isso. E daí ela disse que teve que passar, né? Não sei quanto tempo, não me lembro agora quanto tempo ela ficou dentro do Eurotúnel lá, que o ônibus inteiro entrou, né, Sim, sim. para ser atravessado. E ela disse que quando voltou de avião, ela teve um ataque de pânico, porque ela lembrou do tempo que ela ficou presa dentro do túnel.
Então, a sensação foi bem parecida, né? Ela estava dentro daquele lugar que ela não tinha controle nenhum, embaixo da água, né? Sim, imagina, não é diferente de estar no ar. Então, ela, quando entrou no avião, ela se sentiu do mesmo jeito. Então, foi um caso de uma pessoa que não tinha pânico, ela não tinha problema com isso, mas ela disparou por causa de um outro evento, né? Então, também acontece situações da pessoa nunca ter tido problema, de uma hora para outra ela tem um evento, né? Daí tem essas soluções que a gente falou. Né, foi o que aconteceu comigo, acho que no ambiente. Então, isso é uma coisa que a gente não herdou, né? Não herdou. Imagina assim, ó, quantas pessoas tu conhece que já andaram de ônibus? Quase todo mundo, né? Agora, quantas pessoas tu conhece que nunca andaram de avião? Bastante. É bastante, né? É bastante, então nem todos ainda tiveram essa experiência. Então, é uma coisa assim, que não é uma coisa consciente, mas existe um mistério envolvendo isso, não é comum. Não uma coisa comum, vou pegar um avião, não. Vou pegar um avião. As pessoas se arrumam para pegar um avião. As pessoas compram roupa para andar no avião. Porque antigamente era mais ainda, né? Do que agora, né? Agora a gente... Sim, na época da Varig, que eram... Né? Não, agora a gente sabe que quanto mais confortável a gente puder ir, porque aí tem pressurização, tem tudo. Isso também é muito importante para o bem-estar de quem viaja, roupas confortáveis, porque tudo isso contribui. Se tu tá com calçado apertado, porque lá em cima, com a pressurização, com tudo, tende a inchar. Então, se tu tá com uma roupa apertada, um sapato que tu tira o pé, depois tu não consegue botar de volta. Então, tudo isso influencia. Então, o melhor é ir com uma roupa e um sapato super confortáveis, né? Então, isso já... Eu penso que contribui muito, né? Para o bem-estar durante um voo. Eu acredito que sim também. Eu acredito que quanto mais confortável, melhor. Tênis, calça confortável, blusa confortável, casaquinho por causa do ar-condicionado. Casaquinho tem que ter sempre, né? Porque a temperatura lá sempre é mais fria. É frio, né? Verdade. Quem já quiser ir lá e se inscrever também, tanto no Viagens e Beleza quanto no da Márcia, serão muito bem-vindos. O conteúdo é maravilhoso dos dois canais. Eu sou suspeita de falar do meu, mas vou falar da Márcia. Um conteúdo magnífico para terapias de alternativas para tudo que você imaginar, com medo, sobre relacionamentos, sobre meditação, sobre tudo que possa imaginar na área, né, espiritual. Ela tem e transformação pessoal também, né? Isso, né? Ela também, né? Tu atende só pelo canal ou tu também tu continua dando atendimento individual para quem precisar? Ou só através do canal? Estou fazendo atendimento individual também. Então tá. Se alguém precisar, depois olhem o canal dela, tudo que tiver, se alguém se identifica com alguma das coisas, com relacionamento, com tudo que tiver os termos lá e quiser, né, uma consulta individual com a Márcia, daí combina com ela. Tá aqui o Instagram dela, então sigam ela, né? E aí pode entrar em contato direto ou lá pelo YouTube, ou se não conseguir, fala comigo, né? Então tá. Então, anotaram as... eu acho que o principal recurso, Ana, para quando uma pessoa precisa sair de um estado de ansiedade ou de medo, é prestar atenção em outra coisa. Se distrair, né? Quando a gente põe a mente da gente focando em outra situação, a gente consegue diminuir muito a ansiedade e o medo. Então aquela pergunta... Desculpe te cortar daí, só para... Aquela pergunta que a minha amiga fez, se era melhor tentar meditar ou conversar com outras pessoas, então talvez funcione também o conversar, se o meditar não conversar também, desde que não seja, né? Desde que não seja sobre sobre o medo. Certo, desculpe. Então, começa a pensar sobre os lugares que já visitou, começa a pensar sobre o canal da Ana, que é muito lindo, né? Sobre as viagens maravilhosas da Ana. Começa a pensar em outras coisas, começa a buscar na memória coisas boas notícias, boas informações, bons momentos. Começa a lembrar de vezes que já viajou e que foi feliz na viagem. Então, muda o foco. E quando não consegue pensar em nada, então pensa na respiração. No ar entrando e no ar saindo.
E daí tem uma dica bem legal, Ana, que é assim, ó, a gente imagina o ar entrando branco, uma cor branca. Imagina que tá respirando, quando puxa o ar é branco, daí puxa. E quando solta, é como se fosse uma nuvem escura. Deixa embora o escuro. E vai fazendo isso. Vai respirando branco e soltando escuro. Respirando branco e soltando escuro. E daí vai notar que conforme vai fazendo a respiração, o escuro vai clareando. Respira branco e sai mais clarinho. Respira branco e sai mais clarinho. E vai fazendo isso até ficar branco e branco. Respira branco e sai branco. Isso também é uma técnica que eu gosto muito, em qualquer caso de ansiedade, mas para quem estiver dentro de um avião e precisar, né, fazer sei lá, um exercício rápido, uma mudança de estado rápida, né, essa é uma dica que eu gosto bastante de usar. Então, então já porque foram está focando na cor, está focando na respiração, e funciona muito rápido. A pessoa vai ver que em 1 minuto, 2 minutos, ela já muda a frequência da pessoa. Ela começa a se distrair, ela começa a respirar. Porque quando a gente tem medo, a gente não respira, a gente vai, Claro, né? E ela coisa... Então, começa a respirar e começa a clarear a mente. Porque a gente também fica com a mente confusa de não respirar, de medo. Claro, Né? Diminui a oxigenação, começa a diminuir o fluxo, né, energético, o fluxo de ar, o fluxo de clareza mental, né? Tudo corta, né? Sim, sim. Ah, que legal. Olha, então, para quem não estava desde o início, foram técnicas muito interessantes que a Márcia ensinou. Então, quem não viu, depois entra, vai ficar no gravado, né? Para quem já, principalmente para quem já está dentro de um avião e começar a sentir medo, né? Quem tem, então, algum pânico, alguma coisa mais enraizada, aí não, aí precisa de um acompanhamento. Aí simples exercícios não vai conseguir, porque já é uma coisa muito forte, uma coisa que já levou tempo para se formar. Então ela não vai sair com uma coisa só, tem que ir trabalhando cada medo por medo, acompanhamento da terapeuta, né? Então, nesse caso. Agora, quando é uma porque coisa tem mais casos, né? Tem casos que a pessoa não consegue nem se imaginar fazendo uma viagem. E ela perde tanta coisa, né? A pessoa perde tanta coisa maravilhosa que existe por causa de um medo, né? Então, por quê? Né? Por que não fazer o que é melhor, né? Sabendo que tem, né? Mas que legal, mas é bom isso, sabe? Eu vou, isso que tu falou, algumas coisas eu já sabia, né? Que a gente já teve, né? Um outro acompanhamento, mas a gente esquece, sabe? A gente esquece, por isso que tu foi falando, eu fui me lembrando, porque às vezes a gente passa por situações, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então a gente tem que trabalhar, porque tem coisas que a gente não pode, não depende da gente, então não tem o que fazer, tem que trabalhar a gente, não a situação, não o caso, né? Porque não tem o que a gente fazer, né? Daí fica mais complicado, né? Quando a gente, o problema todo é que nós somos muito controladores. Todos nós somos. Mulher é pior ainda. Né? Mulher é pior que o homem nessa questão de controle. Né? Então, a gente já tem esse hábito, né? Aqui passa muito carro, gente. Não reparem as motos. Sim, então, aqui, essa questão do controle é o que mais causa medo nas pessoas. Imagina te controlando um avião. Não consigo, né? Nós não somos piloto, né? Para começar, né? A gente não é piloto. Não é que é controlar, vai fazer curso, né? Vai ser piloto. E nem ele tem total controle, porque ele precisa de uma base que faça informações para ele. Não é? A manutenção, aí os engenheiros, né, de voo, quem cuidou de tudo, né? Os controladores, né? Então, não se trabalha sozinho, né? Verdade. Não tem como uma pessoa só controlar. A gente mesmo, que a gente falou, a gente mesmo até pode se controlar. Mas é a mesma coisa de pegar um carro, pegar um ônibus. Mesmo que a gente esteja dirigindo, a gente pegou um carro, a gente não controla tudo. Porque tem as nossas atitudes, mas tem a mecânica, tem os outros, tem o tempo, tem a pista, né? Tem muitos fatores, né, que tiram o controle.
Então, Claro, o nunca a tempo, gente vai ter o controle total, né? por mais que a gente pense, por mais que eu pense também que eu posso me controlar, mas pode acontecer coisas que, né, fogem, não tem como, né? E vai chegar um momento que tem coisas, até no nosso corpo, que a gente não controla, né? Tipo, a gente não controla as nossas células que morrem todos os dias, né? A gente Isso. não controla o cabelo que cai, né? De vez em quando, né? Verdade. Não tem como controlar. A gente pode tentar cuidar para eles não caírem, né? Mas a gente não controla. Cada vez que a escova passa, alguns fios caem. Que vão, E não né? tem como controlar. Verdade, Né? né? Então, a gente tem uma ilusão muito grande de controle. Os Uhum. pais que querem controlar os filhos, né? E isso é uma das maiores causas de ansiedade de todas as coisas. Os medos, a maioria dos medos, eles vêm porque as pessoas querem controlar. Claro, coloco muita expectativa em cima da pessoa e a Muito. pessoa, na verdade, nem quer isso, mas principalmente tu falou dos pais, né? Eles colocam em cima dos filhos. Claro que eles querem que os filhos sejam felizes, mas eles pensam que eles sabem a forma da felicidade para o filho e cada um sabe de si só, né? Sim. Então, eu acho assim, e tá tudo certo, né, a gente querer ser controlador, tá tudo certo, porque também é uma questão de sobrevivência, né? A Claro, gente só tem que ser uma pessoa mais esperta do que controladora, né? E saber que sim, tem coisas a gente que tem que não tem controlar, como a gente tem que controlar o nosso controlar o controle controle. para não fugir assim do normal, porque eu acho que tudo que é excesso também não é legal, né? Eu acho E, que a na gente tem que verdade, ter conhecimento, né, Ana? Ter conhecimento das isso. coisas, né? Verdade. O conhecimento nos liberta mesmo, né? Nos liberta. Eu acho que Uma das coisas quando que uma das coisas que eu vejo, muita gente tem pavor de turbulência. Mas como tu disse, a turbulência, o que que ela causa de fato, do medo, que ela pode dar enjoo, pode dar um monte de coisa, mas na realidade, nunca uma turbulência derrubou avião. Turbulência não derruba avião. Não é. sim, Então, é um medo que é por falta de conhecimento. Depois que eu soube disso, eu nunca mais tive medo de turbulência, só é aquele mal-estar. E é fico com medo desagradável, né? e fico com medo da turbulência acontecer bem na hora de servir a minha comida, entendeu? Aí é interrompido o serviço de bordo, digo, bem na Sim, minha hora, né? E nem aí, agora, né? conforme o horário de voo, se está quase na hora de descer, daí lá para frente, eles não servem mais. Já aconteceu num voo de metade do avião receber comida, outra metade não, porque deu turbulência, e depois já era a hora de desembarcar, e aí, né, perdi. Então, então, a turbulência só me dá esse medo de perder o meu lanche, a minha refeição, né? Perdeu o lanchinho, né, Ana? Exato, só isso que me dá medo, porque eu sei que ela não causa nada grave no avião, né? Então, uma outra dica que eu dou, né? Quando a gente tem um tipo de medo, seja de voar, seja de navio, seja do que for, né? Busca conhecimento disso. Mas não Isso. busca conhecimento das tragédias. Busca Ah, sim, conhecimento nos fatos, né? No do que é. segurança, claro. Caiu tantos aviões, tá? Mas quantos não caíram, né? Exato. Um avião cair é exceção. Vamos só recapitular então, né? Para quem Isso. chegou agora, nós passamos então algumas dicas para quem tem medo de voar ou para quem fica com medo durante o voo. Né? Isso, Que são duas são situações duas diferentes. questões diferentes. Então, aquela pessoa que está dentro de um avião e tem um evento de medo ou de pânico, que às vezes também dá, então a gente passou 2 exercícios aqui, na verdade 3, né, exercícios que são bem fáceis de fazer. Vocês podem fazer sozinhos, né? Não precisa de universitários ajudando, né? Não precisa de ajuda. Então, que é assim, a gente bate nesse ponto da mão, que chama ponto do karatê, pode ser essa mão, ou esfrega, se não quiser bater, né, pode esfregar, ou aperta. Então, se está no avião, quiser apertar essa parte da mão no joelho, para não parecer louco batendo, né? Aí pode também dar uma esfregadinha assim, né, para fazer uma pressão. É importante fazer uma pressão, tá? E depois segura os dedos
por um por né? um. E enquanto isso vai respirando bem fundo. Enquanto bate, vai respirando fundo, soltando o ar, respirando, vai trocando os dedos e respirando, volta para cá, vai para os dedos. Isso aqui vai fazer diminuir a produção de cortisol, né? São pontos de acupuntura que vão fazer diminuir o cortisol, que vai diminuir a ansiedade, o medo, o pânico, seja o que for. Tá? Então, até porque também a atenção vai estar nisso aqui, né? Não no medo. Claro. A outra dica que eu dei foi a da respiração, né? Então a gente vai puxar o ar imaginando uma cor branca e soltar o ar imaginando uma cor escura. E conforme vai respirando e soltando o ar, a cor que solta. Sempre branca para puxar e soltando a cor mais escura, depois vai clareando, clareando, até ficar branca entrando e branca saindo. Daí quando for fazendo isso, já vai se acalmando também. É uma dica bem boa. E a outra dica, né, que a gente estava falando aqui antes, das pessoas procurarem conversar, trocar o foco, mudar o pensamento, começar a buscar lembranças boas. Se for falar com alguém, fala coisas boas, não fica falando de medo, de coisa assim, né? Que também é uma coisa que funciona bastante, né, Ana? Eu acho que a gente também tem que aprender a trazer para o agora, né? A gente tem que aprender a trazer a nossa mente para a realidade. Né? Então, eu acho que essa é a principal dica, né? Para a gente sair de um estado de pânico. E aquelas pessoas que já têm medo de voar, que nem pensam em entrar no avião de tanto medo, daí é essas, né? Eu convido vocês que quiserem, que acharem que devem, né? Eu estou à disposição para ajudar vocês em qualquer parte do mundo, né? Eu atendo pelo Zoom, né? Então, a gente pode fazer alguns atendimentos, geralmente em torno de 4 atendimentos são suficientes. Às vezes passa 1 ou 2, mas geralmente 4 atendimentos são suficientes para a gente limpar esse medo e criar uma nova realidade aí para a pessoa conseguir, né? Aí você falou mesmo, tem que criar uma nova realidade. Quem já tem esse pânico, né? Então, esses exercícios foi para quem está dentro do avião e sentiu esse medo, essa coisa. Agora, quem já tem esse pânico, que não entra do avião, mas nem amarrado, ou só amarrado, né? Então, esses aí já exigem, né? Um tratamento para mudar essa realidade e combater cada um dos medos, né? E para a pessoa enfrentar e vencer e curtir a vida, porque, né? Viajar é muito bom. Viajar só alegria, né? Só coisa boa. Claro, encarar o avião como um meio para te levar a um lugar, não que seja um objetivo andar de avião. Pense que o avião é só um meio, né? É um meio para depois te dar uma satisfação muito grande, né? Então, tem gente, claro, que curte também andar de avião e tudo, mas o principal é o que a gente, por que a gente pegou esse voo, né? A gente tem um objetivo de estar ali. Né? Então, pensa no objetivo, né? Eu acho que também é válido, né? Porquê, né? Então, quero desejar boa noite para ti, Márcia, boa noite para todo mundo. Né? Agradeço a todos, uma boa noite a todos, fiquem bem, né? E boa viagem. Boa viagem. Isso aí, vai ser boa viagem para todo mundo. Então, isso aí. Então, boa noite, tchau, Márcia, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todos, fiquem bem. Tchau. Ok, tchau.